Começa agora mais uma edição do programa Jundiaí Entrevista e hoje nossa convidada é a Cláudia Sartori, coordenadora municipal do idoso aqui de Jundiaí. Cláudia, obrigada pela presença, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Para a gente começar nosso bate-papo, vamos explicar um pouco melhor do que se trata a coordenadoria, que ela é relativamente recente, criada em 2013. Isso mesmo, ela é bem nova, faz parte de uma nova visão, né, da forma aqui de lidar com as políticas públicas. Não só a coordenadoria do idoso foi criada, foram criadas outras coordenadorias da mulher, da juventude, da pessoa com deficiência, né? Somos 6 coordenadores no total. E é muito interessante a gente compreender qual é o papel da coordenadoria. Quando você pensa na forma de atuação das secretarias, basicamente todas as secretarias pensam em políticas para todas as faixas etárias, então a gente fala que é uma atuação vertical, né? E as coordenadorias têm a função de fazer o trabalho transversal, na horizontal. Então a gente vai dialogando com todas as secretarias sobre o idoso, a gente faz esse recorte. Então o nosso trabalho seria um trabalho transversal, que percorre todas as secretarias. E a partir desse relacionamento entre coordenadoria e secretarias, surgem projetos, ideias novas, ações? Sim, surgem e ao mesmo tempo a gente compartilha políticas já existentes que se cruzam entre várias áreas, né? Então, ter uma pessoa, ter um órgão que pense só na temática do envelhecimento, coloca na ordem do dia, todos os dias, essa temática da velhice, né? Então, é um grande avanço, sem dúvida nenhuma. E o nosso papel não é só fazer o trabalho interno, né? É fazer o contato com a sociedade civil, é fazer essa aproximação, até porque em matérias de políticas para idosos, se a gente não avançar para fora do poder público, a gente vai avançar muito pouco, né? E você tem bastante contato direto com a população da terceira idade aqui de Jundiaí? A gente tem contato com a população idosa, porque várias vezes a gente é convidada a falar em unidades de saúde, no CRAS, ou entidades. Já fui em entidades que fazem curso para terceira idade ou Associação dos Aposentados, então é um momento que a gente se relaciona. E a coordenadoria é um canal aberto também para a comunidade, então é bem frequente a gente receber ligações. Agora, a gente aborda mais mesmo dentro do serviço público, né? Então, os grupos nas unidades de saúde é mais frequente assim, mas é uma aproximação que teve, né? A gente que conhece a cidade, vive o dia a dia de Jundiaí, a gente vê que a população da terceira idade, né, como ainda se diz, ela é muito ativa aqui na cidade e participa de eventos, participa da sociedade de uma forma geral. Sim. Né? Ela é muito atuante e também Jundiaí já é considerada uma cidade envelhecida, né? Há pouco tempo nós estivemos no programa Boa Tarde, aqui da TVE, e eu estava acompanhada do médico Marcelo Romano, que trouxe uma questão interessante, que a Organização Mundial de Saúde já considera a cidade envelhecida quando ela tem pelo menos 7% da sua população com mais de 60 anos. Nós, em Jundiaí, já estamos com aproximadamente 14% da população, então nós somos uma cidade envelhecida. Então, é muito comum a gente cruzar com as pessoas idosas no supermercado, no trânsito, fazendo atividades, né? E muitas vezes aí se manifestando no Conselho do Idoso, no Conselho da Saúde, sobre medidas. Esse é um dado muito positivo, esse número é um número bom. A cidade ser uma cidade envelhecida é uma qualidade positiva. Eu considero assim, né? Porque os idosos têm muito aqui a contribuir, né? E o fato de ser uma cidade envelhecida também reflete que nós temos boas políticas, tanto que a população envelhece aqui, né? É porque só tem duas alternativas, ou você vai envelhecendo ou você morre. Eu quero envelhecer. Então, né, a gente Luciana? quer envelhecer e bem, né? Exatamente. Uma das ações que vocês realizam, né, todo ano, não exatamente a coordenadoria, mas Jundiaí realiza todo ano, é a Semana do Idoso. Então, agora em setembro, tem um motivo
por ser em setembro, essa Semana do Idoso? Olha, eu acho que caminhou junto lá em 88, 1998, 99, a elaboração da lei junto com, acho que um pouco mais antigo, já tinha uma lei no município que destacou o dia 21 de setembro como Dia Municipal da Pessoa Idosa. Então, quando se elaborou a Semana do Idoso, criou essa data no calendário, já se fez para contemplar essa data do dia 21 de setembro. Por isso que é sempre na segunda quinzena de setembro que acontece a Semana do Idoso. Esse ano vai ser a 19ª Semana do Idoso. É verdade. Já completamos a maioridade, né? O ano passado são 19 anos e vem mudando um pouco o perfil, né? Foi um grande desafio. Olha, a lei que criou a Semana do Idoso colocava que a Secretaria de Cultura deveria realizar a Semana do Idoso no município. E com a criação das coordenadorias em 2013, nós passamos a tomar frente na coordenação, né? E envolver as secretarias. Foi a partir de 2013 que a gente firmou mesmo que a Semana do Idoso principal que deveria acontecer deveria ser nos bairros, porque é lá o território da população, é lá que as pessoas vivem e convivem, né? Então, desde 2013 que essa ação já está intersetorial e bem fortalecida nos bairros da cidade. Então, é a coordenadoria, as secretarias e também o conselho? O Conselho do Idoso, sim, muito próximo. Esse ano, 6 secretarias participaram da elaboração. Nós nos reunimos, fizemos um planejamento, desse planejamento todos puderam se colocar, qual o tema que achava mais interessante para esse ano, onde que os serviços estavam sentindo que precisava avançar nessa conversa, né? Por isso a convivência familiar e comunitária da pessoa idosa e também como que eles já foram, as secretarias já estão se programando para levar esse tema e essas ações da Semana do Idoso para as unidades da prefeitura que existem nos bairros. Da prefeitura e entidades também da sociedade civil, né? Porque tem igrejas que fazem, que chamam, tem associação de moradores, as escolas. Até interessante, Luciana, esse ano, escolas particulares de crianças estão fazendo a Semana do Bebê, né? Semana do Idoso, é que a gente fez a Semana do Bebê e aí eu coloquei as escolas, mas é um avanço de mão importante. Dupla, né? Vocês participam da parte da infância e eles participam da parte da terceira idade. A gente tem que avançar cada vez mais nessa E o que vocês já têm de programação prevista agora para a Semana do Idoso desse ano? Olha, a Semana do Idoso começa no dia 16 de setembro, às 9h30 da manhã, que é uma sexta-feira, abertura aqui próximo da TVE, né, no Centro de Convivência do Idoso, aqui no Criju, no Complexo Argos, abordando esse tema da convivência. E no período da tarde já, mais uma vez, a gente consegue fazer uma formação com servidores da prefeitura, focando a temática do envelhecimento. Então, é dia 16 que se inicia. E aí vai seguir pela semana toda, dia 16, se bem que dia 16 cai numa sexta-feira, né? Sim. Aí vocês seguem por mais alguns dias até o dia 22. 23, na verdade, 23. Que é a semana seguinte, onde ela acontece em todos os bairros. Para fechar uma semana. Isso. Aí de tem atividades. Algumas ações que a gente fala que são centralizadas, que a gente acaba divulgando, como uma programação central aí da Semana do Idoso, e aí tem toda a programação que acontece em todos os bairros. E isso a gente encontra facilmente no site da prefeitura? Isso, esse ano está disponível apenas no site, na página da prefeitura, né, no www.jundiaí.sp.gov.br. Então, as entidades, a gente coloca também de entidades a programação e as unidades da prefeitura vão fazendo a sua programação e vão mandando para nós e a gente vai alimentando essas informações na página. É interessante que nesses eventos vocês abordam bastante questão de direitos dos idosos, né? Até pelo próprio estatuto, que acho que todo mundo tem que conhecer, pelo menos o básico do estatuto.
Vocês fazem até concurso de Miss e Mister, que isso já vem se tornando até uma tradição aqui na cidade. É uma tradição e é uma atividade ligada com a Secretaria de Esportes, que ela nunca coincidia com a Semana do Idoso. E aí nós fomos trabalhando para trazer o concurso de Miss e Mister para dentro da Semana do Idoso, porque faz parte, né? O objetivo nosso com a semana é dar visibilidade a essas ações para justamente poder falar na televisão, na rádio, sair matéria no jornal, mas o grande foco é a valorização da pessoa idosa e da velhice como uma fase importante da vida. E você disse que em reunião foi decidido o tema da convivência. Como vocês chegaram a esse tema? Essa é uma preocupação, assim, é um desafio para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, né, quando ela trabalha com a população mais vulnerável, que muitas vezes tem esse vínculo já rompido ou comprometido. Então, esse é o foco principal ali do trabalho que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social trabalha nas suas unidades, né? Também compartilhada essa preocupação com a Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que a pessoa que tem o apoio da família e que convive com a comunidade, que se relaciona com grupos, que frequenta, por exemplo, aqui o centro de convivência ou atividades nas unidades de saúde ou tantas outras que às vezes a gente desconhece, mas tem muitas espalhadas na cidade, essa pessoa tem um envelhecimento diferenciado, né, do que daquela pessoa que não tem esse apoio. Então, fortalecer isso, trazer essa discussão, abordar isso numa semana é fundamental. Não só para quem já é idoso hoje, mas para nós que estamos envelhecendo, né? Como que a gente está tratando essas relações dentro da família e com a comunidade? Que laços a gente está estabelecendo? Porque isso vai refletir também quando a gente envelhecer, né? Eu acho que uma participação mais próxima é sempre bem-vinda, seja de um filho, de um sobrinho, um neto, dá uma misturada nas gerações, uma atualizada. Exatamente, todo mundo tem, todas as faixas etárias têm valores, todas têm muito que ensinar e que aprender, né? Não é porque a pessoa está idosa que ela não vai aprender. Ela ensina mais porque ela tem muito mais experiência acumulada, mas ela também aprende muito com novas gerações, né? É verdade. A gente vai agora então para o intervalo rapidinho e daqui a pouco o Jundiaí Entrevista está de volta. Jundiaí Entrevista de volta depois do intervalo. Hoje eu estou com a Cláudia Sartori, coordenadora municipal do idoso, e a gente comentava aqui sobre a Semana do Idoso, que vai ser agora em setembro, a partir do dia 16. E essa Semana do Idoso, ela também agrega o funcionalismo público, os servidores de Jundiaí, eles participam ativamente? Isso, eles participam, mas desde 2014 a gente já tem direcionado para a Semana do Idoso e também fora dela, mas toda a Semana do Idoso a gente procura oferecer algum tipo de formação. Inclusive, com essa formação que nós vamos fazer nessa Semana do Idoso em 2016, a gente chega em 1.300 servidores da Prefeitura que passaram por pelo menos uma formação sobre o processo de envelhecimento. Essa formação é um curso, é uma capacitação? Exatamente, é uma capacitação e a gente procurou abordar várias questões, né? A principal delas é que, primeiro assim, a gente chamou funcionários de todas as secretarias. Todo funcionário que atende público tem que entender o que acontece nessa fase da vida. E aí sim, a gente procurou abordar questões bem gerais sobre o envelhecimento. O que acontece com a pessoa que envelhece, como que eu me relaciono com ela e o que eu entendo que é um idoso. Porque se eu tenho uma ideia negativa, eu vou colocar essa imagem, esses valores que eu tenho dentro de mim no meu trabalho. Então, entender que existem várias formas de envelhecer muda o olhar quando eu estou atendendo um munícipe, uma pessoa que vem procurar o serviço. Nossa, isso é maravilhoso, porque cada pessoa traz uma bagagem de valores que vem da família, que vem da sua formação em casa,
das suas experiências na infância e de repente você está no papel de representante do poder público, que não é você ali, né? O que importa é o seu respeito pelo cidadão. Exatamente. E nós percebemos que foi uma atividade muito valorizada pelos servidores todos esses anos, né? Foi muito interessante ver guarda municipal ao lado de enfermeiros, de médicos que vieram participar da semana, assistentes sociais, entendeu? E compartilhar dessa visão, né? A gente chegou a abordar vários mitos da velhice, né? Se eu acredito que todo idoso volta a ser criança, eu trato ele infantilizando. Eu vou tratá-lo de maneira infantil. E às vezes pode ser um idoso super atuante, atualizado e participante da vida da sociedade que vai se sentir diminuído ali. É uma forma de preconceito, de discriminação, né? Exatamente isso. Então, a ideia sempre foi dupla, na verdade, né? De melhorar o atendimento, de levar essas questões para reflexão. E a gente sempre fala nessas formações, não sou eu que dou a formação, geralmente cheguei a dar algumas, mas a gente sempre traz pessoas para professores, já vieram da USP, inclusive, para dar essa formação. Mas a gente participa dizendo que é a única formação que a gente tem certeza que nunca vai ser perdida, porque ainda que o servidor fale, olha, não vou usar nada disso no meu trabalho, e isso nunca aconteceu deles falarem, mas eles vão usar para a própria vida, né? Ah, sim, em algum momento aquilo vai bater forte ali, que ele vai lembrar e vai colocar em prática. Porque é tudo experiência de vida, né? É tudo um momento certo, uma situação que acontece e a cabeça vai trabalhando. Refletindo. E hoje, todos nós estamos nos relacionando com o idoso, ou vizinhos, ou dentro da nossa família. É mais fácil ter idoso hoje na família do que ter criança, né? Estamos tendo menos filhos e vivendo mais, então tem muito mais idosos. Quando eu estudava, falavam que isso era característica de país europeu. Então, o Brasil está ficando, assim, em primeiro mundo, nesse sentido, né? Exatamente. Falavam que esses países mais desenvolvidos tinham população de terceira idade muito maior do que a da criança. Se for por aí, então é ótimo. A nossa cidade, Luciana, nós já temos 2 idosos para cada criança de 0 a 5 anos. E a gente já está caminhando para, num futuro muito próximo, ter 3 idosos para cada criança de 0 a 5 anos. Então, é um perfil que vem se alterando mesmo. Um tema muito atual é a questão de cuidadores de idosos. Porque, afinal, se existe bastante gente mais velha, também existem pessoas que precisam dar aquele suporte, aquele apoio e acompanhar essas pessoas mais velhas. Vocês da coordenadoria, em parceria com a TVE, fizeram um vídeo? Foi isso mesmo, foi bastante interessante porque nós tínhamos uma preocupação de estar valorizando e trabalhando com acolhimento dos familiares que cuidavam dos seus idosos. Então, esses personagens seriam familiares que têm pais, parentes mais velhos, né? E precisam se adaptar a cuidar deles. Se adaptar a uma nova realidade, né? E foi bastante interessante porque era uma peça de teatro que foi toda escrita por uma médica do NIS, reumatologista, a doutora Elizabeth Tomazini, que colocou no papel a experiência dela de anos de medicina. E como ela é reumatologista, atende muitos pacientes idosos, né? E a nossa preocupação central foi a seguinte: hoje a gente já tem constituído na sociedade um padrão de tratamento com a criança. Você sabe o que é preciso fazer, você leva na escola, você brinca com a criança, porque a sua atividade principal é o brincar, né? Mas nós ainda não temos esse padrão ainda instituído, reconhecido na sociedade de como devemos tratar os idosos, né? A gente costuma dizer que a gente aprende sobre o envelhecimento enquanto envelhecemos, né? Não deu tempo da gente aprender para envelhecer depois, né? As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse filme busca, na verdade, colocar várias formas
de cuidadores, né? Então o filho que fica desesperado, tá todo deixa cair tudo no chão, né? Porque não sabe lidar com aquilo, exatamente. E aí quando ele encontra a amiga que já tem essa experiência, ele passa a se organizar e vê que ficou mais fácil. Tem uma outra cena também interessante do filme, do jovem que está com fone de ouvido, ouvindo música, né? Ah, eu vou ter que levantar cedo para ir na consulta, não sei o que lá. Mas depois ele se toca, né? É o pai dele, e aí ele parece que é um outro personagem quando aparece ele na unidade de saúde conversando. Eu cheguei a assistir esse trecho. A impressão que dá é que esse jovem não se deu conta de que o pai envelheceu. Exatamente. Que para ele o pai está sempre ali, super bem, como era desde que ele nasceu e era aquela figura forte, segura e saudável. Então, o tempo vai passando, você não percebe, né? Se você não está atento, se você está com fone de ouvido, você acaba não percebendo que, de repente, o seu pai está com uma dificuldade para andar, de repente, ele está com um exame de pressão alta alterado, e aí, né? Aí acho que é hora de você entrar em ação, pelo menos, no mínimo, para dar um apoio. Exatamente, acompanhar nas consultas. Na verdade, todos nós gostamos quando uma pessoa dentro de casa se interessa por nós mesmos, né? A gente não precisa nem ser idoso para entender que a gente é um aconchego ali familiar quando o outro se preocupa com você. Né? Como você está, como que foi sua consulta, como estão seus exames, não é? Então isso a gente não muda porque a gente envelhece, só que a gente está tão atribulado com a nossa vida, né? Com o nosso dia a dia, com a nossa falta de tempo, que às vezes a gente não para perceber o que está acontecendo com o outro que vive na mesma casa muitas vezes que a gente, né? Acho que isso, lamentavelmente, não é só com o idoso, mas com todas as faixas etárias, né? Eu vejo a juventude também sempre chamando atenção sobre isso, sobre o respeito, sobre a valorização. Então, quando a gente trata com o ser humano, acho que os conflitos são muito parecidos, né? Eu tenho uma teoria que eu acho assim que todo mundo devia fazer terapia, pelo menos por um tempo na vida, porque é o único momento que você para pensar sem televisão, celular, telefone, nada que te tire o foco. E aí você começa a enxergar você mesmo, o outro, a situação que você vive e ninguém para hoje, ninguém para, porque se você para na sua casa, você está com o seu celular, de repente chega a mensagem, ou você liga a televisão e começa a assistir seriado, né? Séries que agora também todo mundo assiste. Então é muito difícil você olhar para dentro de si próprio, quanto mais ainda para o outro. E na questão do envelhecimento ainda tem um detalhe, né, Luciana? Quando a gente pensa no cuidado com a pessoa idosa, a gente está falando numa inversão de papéis. Então, aquele idoso cuidou de mim, meus pais cuidaram de mim. Quando a gente fala de eu cuidar deles, eu estou falando de uma inversão de papéis. E isso nem sempre é confortável. Não é confortável muitas vezes para os filhos e também não é confortável para os pais, porque os pais acham que estão dando trabalho, não querem dar trabalho. Então, falar sobre isso, ter esse filme, foi muito importante para a gente poder conversar sobre essas coisas. Será que quanto mais se fala, né, se aborda o tema, vai desmistificando, tirando aquele tabu? Com certeza, não só isso. Vai dando uma compreensão do que acontece naquela fase e eu tenho certeza que algumas relações que às vezes são abusivas, mas a gente não percebe dentro de casa, elas têm uma tendência de melhorar essa relação, né? Então, de eu achar, por exemplo, que a gente vê muitos relatos, né? Que o idoso queria participar de alguma coisa e o familiar fala, você não tem mais idade para isso. Imagina aprender a ler e escrever na sua idade, né? A Secretaria de Educação enfrenta isso nos cursos do EJA, do Brasil Alfabetizado, do idoso que às vezes está engajado e que não está tendo o apoio da família. Então, conversar sobre isso, a gente, com certeza, esses e outros abusos, a gente tende a minorar. É muito saudável. E você cuidou da sua mãe, né, Cláudia? Sim.
Até a gente teve uma experiência familiar, né, que não só nós cuidamos da nossa mãe, como cuidamos da minha irmã mais velha, que era uma idosa, tinha mais de 60 anos, mas muito jovem, que também veio a falecer. Então, a gente não está cuidando só do idoso ou muito idoso. Tem, às vezes, idosos jovens, como a gente brinca, que também estão passando por um processo de doença, de dependência, né? Então, por isso que a gente também fala que o segmento é muito heterogêneo. Existem muitas formas de envelhecer. E, com certeza, não só minha mãe e minha irmã, mas tenho sogro e sogra que também estão precisando de um apoio maior da família. E a verdade é que é uma grande satisfação a gente poder se aproximar e poder cuidar, né? Porque eles dedicaram um grande tempo da vida deles para nós, né? Quantas coisas eles deixaram de fazer para fazer por nós, não é? Mesmo adultos ajudando ali quando precisa, até financeiramente, muitas vezes no início da nossa vida independente. Exatamente. Então, a gente Quem tem não que recorreu, reconhecer. né? Então, muito obrigada pela sua entrevista. Ótima Semana do Idoso para todo mundo aqui em Jundiaí. Vai ser um sucesso mais uma vez. Muito obrigada pelo espaço e eu espero que todos participem da Semana do Idoso. Estão convidados. Jundiaí Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta quarta-feira que vem às 8h30 da noite. Até lá!